Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e quem acompanha esse canal desde 2017 já deve ter visto, ou já pode ter visto ou não, um vídeo em que eu divulguei um questionário pro meu TCC. O vídeo tá aqui nos cards se você quiser ver. Agora, então, no final de 2018 eu me formei, agora eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UF. E eu entreguei o meu TCC, que foi nota 10 por unanimidade pela banca. E agora, finalmente, eu vou divulgar aqui, compartilhar com vocês os resultados da minha pesquisa. Minha ideia de pesquisa era como alguém se torna escritor, no sentido da formação da pessoa. Então, por exemplo, eu queria saber se a pessoa que se torna escritora é aquela que se alfabetizou durante a infância, se é aquela pessoa que, por ter mais dinheiro ou por morar perto de um polo cultural, por exemplo, metrópoles, né, tem mais acesso a diferentes formas de arte. Tudo isso estatisticamente, tá? A minha ideia sempre foi levantar dados estatísticos para fazer uma análise sociológica disso. Só que aí eu me deparei com uma questão que é a seguinte: para eu fazer um estudo sobre os escritores, eu preciso saber primeiro quem pode ser considerado escritor. Eu achava a princípio que essa questão não era um problema, porque afinal eu estava divulgando isso no meu canal e eu pensava assim, o público do meu canal, todo mundo é escritor, né? Só que as respostas do questionário me deram tipo um tapa na cara, porque só 55% das pessoas que responderam o questionário se consideravam escritoras, que era uma das perguntas do questionário, né? Se você se considera escritor. Lendo os livros e os artigos que eu tinha separado já para essa minha pesquisa, eu fui percebendo que justamente essa questão da identidade era uma brecha na sociologia da literatura, ou as questões que estão por trás da identidade do escritor, porque o que geralmente os pesquisadores dessa área fazem é pegar uma definição específica de escritor e trabalhar em cima dela. E eu, ao invés de procurar, então, uma definição de escritor, eu resolvi mudar o foco da minha pesquisa para trabalhar em cima dessa própria definição, da própria identidade do escritor. Então, eu continuei com esse recorte do Brasil contemporâneo, só que mudando a minha pergunta de pesquisa para por que as pessoas se consideram ou não se consideram escritoras? Aqui na descrição do vídeo eu botei um link para você ler o texto completo dessa minha pesquisa. Então eu espero muito que vocês queiram ler, que vocês gostem principalmente, e que seja útil para vocês. Isso me deu bastante trabalho, eu estudei bastante. E eu fiz esse trabalho para vocês, pessoas que acompanham o canal, pessoas que escrevem, pessoas que se interessam por literatura, pessoas que pesquisam essa área e que querem ter mais conhecimento nessa área. Nesse vídeo, então, eu vou comentar os resultados da pesquisa, fala principalmente da parte estatística. É uma coisa que eu tinha prometido fazer quando eu lancei o questionário, né, lá em 2017. Acabou levando mais de um ano para eu falar dos resultados, mas estou aqui, estou cumprindo a promessa. Então aqui é a seção dos resultados do questionário. É importante dizer que o questionário ele tinha 17 perguntas. As primeiras elas eram sobre dados socioeconômicos, então eu perguntei idade, sexo, raça, religião, escolaridade, renda familiar e estado onde a pessoa morava. Depois eu fiz perguntas sobre a relação das pessoas com a escrita. Entre as perguntas da relação das pessoas com a escrita, tinha a pergunta: você se considera escritor? E aí, na hora de apresentar os dados socioeconômicos, eu comparei os dados gerais da amostra, ou seja, dos 663 que responderam no geral, comparei com as pessoas, apenas aquelas que se consideravam escritoras, para poder ver se tinha alguma diferença. E aqui, então, vamos começar a ver as tabelas. Então, a tabela 1 é sobre a idade das pessoas. E aí, as respostas eram de acordo com faixas de idade. Essa coluna é das pessoas que responderam o questionário no geral e aqui das pessoas que se consideram escritoras. Então, a gente vê que tanto no geral quanto nos que se consideram escritores, a gente tem uma maioria de jovens, primeira faixa de 18 a 24, depois de 12 a 17, ou seja, tem muitos adolescentes também, e a gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas com mais de 55 anos. Entre os escritores, nenhuma pessoa tinha mais de 55 anos. E como eu falei, a gente tem que considerar que eu divulguei o questionário entre as pessoas que assistem aqui o canal Fixomos. Só que mesmo assim, a quantidade de adolescentes que responderam o questionário é uma porcentagem muito maior do que as pessoas nessa idade que assistem o Fixomos. Isso me surpreendeu aqui na pesquisa. A segunda questão é sobre escolaridade. E a gente vê que a maioria das pessoas que respondeu a pesquisa está com ensino médio incompleto ou cursando. E entre os escritores, a maioria está com ensino superior incompleto ou cursando.
Então a gente vê muita gente estudando, sabe? Muitos estudantes, o que é, de certa forma, compatível com a idade dessas pessoas. A próxima variável é sobre sexo, e aí a gente tem algo compatível também com o público do canal, que o público do canal no caso o YouTube, ele só tem masculino e feminino, e aí é mais ou menos 50-50, não varia muito em torno disso. E aqui a gente tem só um pouco mais de mulheres do que de homens, e a pessoa que se definiu como gênero fluido equivale a uma pessoa, no caso 0,2% da amostra. E entre os escritores também, pouca mudança em relação aos respondentes em geral. E a próxima é sobre raça ou etnia, no caso eu deixei os dois termos, né? E aí a gente tem, no geral, uma quantidade maior de brancos, mais da metade são brancos. E entre os escritores você tem essa porcentagem aumentando. Depois você tem os pardos, com 34,5%, e entre os escritores eles diminuem essa porcentagem. Os pretos também, você tem uma quantidade na amostra que acaba diminuindo quando você vê só entre quem se considera escritor. E aí você tem os amarelos e os índios, que, assim como na população brasileira em geral, no IBGE, são a menor parte da população. E você tem os dois crescendo a porcentagem entre os que se consideram escritores. E a comparação que eu fiz aqui é com o perfil racial da população brasileira, de acordo com o IBGE, com o PNAD 2015, porque, de acordo com o PNAD, você tem uma quantidade de pretos e pardos, que no caso, eu junto essas duas categorias para me referir a pessoas negras. Você tem uma quantidade de pessoas negras maior do que de pessoas brancas na população brasileira, e aqui na pesquisa você tem o inverso, você tem mais pessoas brancas. E aí no texto completo, que está no link da descrição, você vê a minha hipótese para isso, né? Para essa diferença de perfil racial. A próxima questão era sobre a religião. E essa daqui foi uma das que mais me impressionou, porque tanto na amostra em geral quanto entre os escritores, você tem uma quantidade muito grande de pessoas que não seguem nenhuma religião. Mais da metade das pessoas. Sendo que, se você for olhar de acordo com o IBGE, a população brasileira, você tem uma diferença absurda assim, de percentual. De acordo com o censo de 2010, 65% dos brasileiros são católicos. E aqui a gente tem quase essa quantidade de pessoas sem nenhuma religião. E só 8% dos brasileiros não têm nenhuma religião, de acordo com o IBGE. E aí, a minha hipótese do porquê disso, né, do porquê você ter tantas pessoas que não seguem nenhuma religião respondendo essa pesquisa, aí você pode ver no texto completo que tá com o link na descrição. Eu não vou ficar me aprofundando muito nas minhas hipóteses aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Esse vídeo é mesmo para divulgar a pesquisa, então o objetivo do vídeo é que vocês não vejam só o vídeo, mas sim que vocês leiam a pesquisa para poder ter todos esses dados completos. A próxima é sobre a renda familiar. Aí, no caso, eu baseei as faixas de renda no salário mínimo do ano de 2017. E essa daqui me surpreendeu também porque a maioria dos respondentes, assim como a maioria dos que se consideram escritores, são pessoas de classe baixa e média baixa. E quando eu fiz isso aqui, eu imaginava que ia dar classe média e classe média alta, né? Então, as pessoas de 1 a 4 salários mínimos são as que estão representando a maioria aqui, tanto no geral dos respondentes, quanto entre os que se consideram escritores. Porque eu esperava que fosse diferente, porque a gente está falando de literatura. Literatura é uma coisa, de certa forma, elitizada, porque aqui no Brasil a gente tem, sim, o preço do livro caro, os espaços onde você tem eventos literários e tal, são muitas vezes espaços elitizados, e normalmente aqui no Brasil quem tem acesso à educação de maior qualidade são as pessoas com maior renda. Nessa questão da renda, assim como na questão da religião, eu comparei também com a pesquisa Retratos da Leitura. Foi feita em 2015 e publicada em 2016, a última edição. É uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, que tenta traçar o perfil dos leitores no Brasil. E naquela pesquisa, você tem que 60% das pessoas que recebem de 1 a 4 salários mínimos de renda familiar não são leitoras, não são consideradas leitoras. No caso, essa pesquisa lá do Instituto ProLivro,
ela considera leitor quem leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E por eu já ter tido contato com aquela pesquisa, eu achei que os resultados da minha pesquisa seriam mais parecidos com aquela, já que a gente está falando aqui de escritores e naquela a gente está falando de leitores. No caso da religião, também a gente teve uma diferença entre a minha pesquisa e a pesquisa Retratos da Leitura. Isso me faz crer que os leitores brasileiros não são necessariamente os escritores brasileiros, mas também pode ser que esses resultados diferentes, essas diferenças de resultado, se devam por serem 2 pesquisas feitas por amostragem. Às vezes a gente tem amostragens diferentes entre a minha pesquisa e a do Instituto ProLivro, e também os critérios que eles usam podem ter gerado um resultado diferente da minha pesquisa, mas existe sim a hipótese dos escritores brasileiros não serem necessariamente os leitores brasileiros, não serem necessariamente o mesmo perfil. A próxima tabela é de acordo com o local onde a pessoa mora. A referência foram os estados do Brasil e a gente tem uma concentração gigante de pessoas no Sudeste, tanto pessoas que responderam à pesquisa, quanto pessoas que se consideram escritoras, principalmente São Paulo, e depois Rio de Janeiro, depois Minas. A gente tem que considerar, então, que a região sudeste ela tem 42% da população do Brasil. E, além disso, o PNAD de 2015 mostra que o sudeste é a região que tem mais acesso à internet. E essa pesquisa foi feita pela internet, essa parte da pesquisa. Então, a gente tem que considerar isso também. Mas, mesmo assim, mais da metade dos respondentes estão na região sudeste, e isso não é pouca coisa. Agora a gente tem os dados relativos ao interesse pela escrita, que são as últimas perguntas do formulário. Então, a pergunta: você gosta de escrever? A maioria, imensa maioria esmagadora, respondeu que sim, gosta de escrever, e 1,4% dos respondentes disseram que não gostam de escrever. Depois eu cruzei os dados dessa tabela aqui com as da pergunta se a pessoa se considera escritora, que vai vir logo adiante, e deu que 100%, ou seja, todas as pessoas que se consideram escritoras gostam de escrever. A próxima era para as pessoas somente que tivessem respondido sim na questão de se gosta de escrever. Eu perguntei com que idade mais ou menos começou a gostar de escrever. A maior parte das pessoas foi na adolescência e na infância, que são idades escolares, né? Geralmente a pessoa está na escola, mas comparando com a primeira tabela, que era sobre a idade das pessoas que responderam esse formulário, a gente tem que considerar que tem uma quantidade muito grande de pessoas que ainda tem entre 12 e 17 anos, então não tem como essas pessoas terem começado a escrever com uma idade maior do que essa. Então, isso pode ajudar a explicar esse número aqui, mas também eu considero que, por ser uma idade escolar, e idade também não só escolar, mas que a pessoa está em formação mesmo até dentro de casa, por isso, para mim, que essa idade, que essas 2 idades, essas 2 faixas aparecem tanto. E aí vem a primeira das grandes questões. Você se considera escritor? 55,5% sim, 25,5% não sei e 19% não. E aí a gente tem uma coisa, a gente tem muita gente que gosta de escrever e a gente não tem tanta gente assim que se considera escritor. E aí a próxima questão era, na verdade, a questão-chave, né? Por que você se considera ou não se considera escritor? A questão era aberta, sabe? A pessoa podia responder o que ela quisesse. Não eram várias opções que eu dava para a pessoa marcar. Essa parte foi a que mais deu trabalho, foi categorizar essas respostas. E se você for ler o texto completo da minha pesquisa, você vai entender melhor como eu categorizei. Então vamos para a tabela. Primeiro, a gente tem a tabela das pessoas que se consideram escritoras, e aí você tem o motivo das pessoas se considerarem escritoras. A maioria das pessoas, elas se consideram porque elas têm gosto ou paixão pela escrita ou criação de histórias. Depois você tem pessoas que simplesmente realizam a atividade da escrita e por isso se consideram escritoras. Depois você tem pessoas que se consideram escritoras porque pela escrita elas podem expressar as próprias ideias, mensagens ou sentimentos ou imaginação, e assim por diante. E aí eu fui construindo essas tabelas. Então você tem a tabela dos que se consideram escritores, que é essa tabela aqui.
tem muitos motivos, né, que as pessoas foram colocando. Aí tem a tabela dos que não se consideram escritores, que também dão os seus motivos para não se considerarem escritores. Então a pessoa diz, eu não me considero escritor porque eu não me dedico tempo ou não dedico esforço suficiente à atividade da escrita, ou então eu só escrevo como hobby, então por isso eu não me considero escritor. Então você tem 36 pessoas que responderam isso aqui, e aí você tem também esses vários motivos aqui para as pessoas não se considerarem escritoras, e você tem a tabela dos que não sabem, ou seja, os que responderam não sei para essa pesquisa, e no caso, para esses daqui, eu considerei os motivos que pendem para negação, ou seja, eu não sei se me considero escritor, porque apesar de eu gostar de escrever, eu não dedico tempo ou esforço suficiente a essa atividade. E aí depois eu fiz a tabela do não, mas não sei. Ou seja, eu juntei o não sei, porque muitos motivos eram os mesmos. E aí, por que eu passei rápido por essas tabelas? Porque o mais importante é o que eu botei depois. Eu peguei essas tabelas, essas 4 tabelas, somei o número dos respondentes que citaram as categorias para poder identificar quais são as principais instâncias de consagração da identidade a que as pessoas recorrem para se considerarem escritoras ou para não se considerarem escritoras. Instâncias de consagração da identidade seriam aquelas coisas ou instituições ou comportamentos que as pessoas consideram como responsáveis por atribuir a identidade de escritor a elas. Então a gente tem as principais aqui. Então a principal é a dedicação extraordinária de tempo e esforço à escrita. É isso que faz uma pessoa ser escritora de acordo com essa pesquisa. Essa é a principal coisa que faz uma pessoa ser escritora. Depois vem o gosto pela escrita, depois a publicação de obras, depois a detenção de uma capacidade ou aprendizado técnico necessário ao escritor. Essa capacidade ou aprendizado não necessariamente é explicitada pelas pessoas, ou seja, às vezes a pessoa fala assim, porque eu sou escritor porque eu tenho a técnica necessária, mas a pessoa não diz que técnica é essa, por isso que eu não especifiquei. Depois você tem a simples realização da atividade da escrita, depois a expressão das próprias subjetividades através da escrita, você tem depois a qualidade do texto produzido e depois, por último, uma produção suficiente de obras completas. Essas daqui, então, essas 8 são as principais coisas que as pessoas dessa pesquisa afirmam que formam um escritor, que fazem a pessoa poder ser considerada escritora. Lembrando que não tem como você concluir de uma vez por todas que o que faz um escritor brasileiro contemporâneo ser escritor é a dedicação extraordinária de tempo e esforço à escrita. Você pode sim ter escritores que não dedicam muito tempo à escrita, mas que são considerados escritores pela comunidade ou por eles mesmos. Isso não é absoluto, tá? E aí, lendo o trabalho, você entende melhor isso, né? E agora, a antepenúltima pergunta era sobre que tipo de texto as pessoas costumam escrever. E aí eu dei opções para as pessoas, mas também deixei as próprias pessoas preencherem as opções que elas quisessem, né? E cada pessoa podia escolher mais de uma, então por isso que você somando a frequência das coisas que aparecem, você tem mais do que o total de respondentes, né? A grande maioria das pessoas escreve ficção longa, no caso romances, né? Se você não sabe o que é um romance, você vê o vídeo que eu vou deixar aí nos cards. Depois você tem ficção curta e poemas. São as 3 coisas que aparecem em primeiro lugar, mas principalmente a ficção longa e ficção curta, em prosa. A penúltima pergunta era se a pessoa tem algum livro publicado. E essa daqui, 70% dos respondentes não tem nenhum livro publicado. Isso é legal porque você tem muita gente que gosta de escrever, muita gente mesmo, a maioria, né? Você tem mais da metade das pessoas se considerando escritoras e você tem 70%, ou seja, também a imensa maioria, que nunca publicou um livro. Cruzando os dados dos que se consideram escritores e desses que nunca publicaram um livro, a gente tem que, entre as pessoas que se consideram escritoras, 57,6%, ou seja, a maioria das pessoas que se consideram escritoras nunca publicaram um livro. E isso tem a ver, reforça aquela ideia que a publicação de obras não é a principal instância de consagração da identidade do escritor nessa pesquisa aqui. Deixa eu ver onde ela está. A publicação de obras aparece só para 13,2%
das pessoas, né? Como instância de consagração para a identidade do escritor. E a última pergunta é, caso você tenha livros publicados, quantos foram? Aqui é o gráfico para essa pergunta. Ah, foi mal, essa aqui não é a antepenúltima não, na verdade ainda tem mais duas. Então a penúltima é, você gosta que outras pessoas leiam seus textos? E aí você tem aqui o gráfico, né, para ver melhor. O 1 significa quanto menos gente lê, melhor. E o 5 significa quanto mais gente lê, melhor, né? Essa escala. A maioria das pessoas gostam que outras pessoas leiam seus textos. Gostam muito que outras pessoas leiam seus textos. A última pergunta, você considera seus textos bons? E aí você tem uma coisa mais aqui na média, né? A maioria das pessoas considerando seus textos na média. Porque o 1 seria que a pessoa considera o texto muito ruim e o 5 que a pessoa considera o texto muito bom. Então a gente vê que a maioria dos respondentes que gostam muito que outras pessoas leiam seus textos não considera seus textos muito bons. Então a vontade de ter seus textos lidos não está diretamente relacionada à qualidade que o próprio escritor considera que os seus textos tenham. E essa foi a última questão, então, aqui do questionário. Depois disso vem a análise das entrevistas, que eu não vou comentar aqui, porque aí sim o vídeo iria ficar muito maior do que eu acho que vai ficar, e eu já acho que vai ficar enorme. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, o texto completo está na descrição do vídeo, e até a próxima!